6 do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João. João 6, nós vamos ler os versículos 52 a 59. Antes de passar a leitura, eu quero comentar com os irmãos o título dessa mensagem: Salvação e Vida Eterna. O tema que nós abordamos até agora fala muito sobre a natureza de Cristo. Depois de ter tratado sobre a natureza de Cristo, Cristo na Trindade Santíssima e também das duas naturezas do Redentor, aquele que é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Nós vamos tratar desse tema, somente Cristo, que dos 5 solas, acho que alguns irmãos já ouviram falar, ou 5 princípios da reforma, apresentados com as seguintes frases latinas, que começam com solas, que significa somente. Primeiro, sola fide. Segundo, sola scriptura. Sola fide é somente a fé. Sola Escritura, somente a Escritura. Solos Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. E soli Deo gloria, que é glória somente a Deus. Esses postulados, ou princípios das igrejas reformadas também, eles se apresentam em outras igrejas, mas nem sempre com a palavra sola, ou somente anteriormente, né? Como nós vimos apresentado aqui. Então hoje nós estamos vendo também um desses princípios, somente Cristo. João 6, 52 a 59, acompanhe sua Bíblia. Diz assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Mais uma vez vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por esta palavra que acabamos de ler. Abre, Senhor, os nossos olhos, corações e mentes, Senhor Deus, para compreender a palavra da verdade que está diante de nós, para crer no Evangelho e também nos alimentarmos desta carne e sangue, comermos de Jesus. Queremos compreender o que é isto, como fazê-lo. Ajuda-nos, ó Deus, ajudados pelo Espírito Santo, agora nos debruçamos sobre esta passagem, que o Senhor esteja conosco, iluminando nossos corações e mentes, para a compreensão e toda submissão à verdade da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então Jesus operou muitos sinais, nós vimos até agora, e ainda muito mais estão registrados no Evangelho de João. Ele revelou bondade no socorro das necessidades, mas o propósito dele na encarnação não era suprir as necessidades das pessoas. Jesus priorizava e ensinava prioridade às necessidades espirituais. Então, as necessidades são supridas pela palavra de Deus. Necessidades espirituais são supridas pela palavra de Deus. Portanto, ele é
o Verbo encarnado, conforme é apresentado no Evangelho de João, que diz em João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele já falou que ele é o Verbo que veio ao mundo. Agora ele diz que é o pão do céu que veio ao mundo. Então o pão do céu é a palavra. Cristo é o Verbo encarnado, Cristo é também a palavra encarnada. Então Jesus, o Verbo divino, manifestou a glória do Pai. Aqueles judeus não conseguiram ver nada de celestial no Cristo. Desprezaram a graça de Deus. Comer a ceia sem fé também pode ser inútil e perigoso, segundo o apóstolo Paulo, quando escreve a respeito da participação da ceia, o quanto também pode ser perigosa. A ceia do Senhor é algo espiritual. Os símbolos indicam o caminho como placas de trânsito, mas não as placas ou sinais, símbolos que indicam, eles não são nada em si mesmos. O importante é para onde eles apontam. O mais importante é o caminho, é a atitude que nós devemos ter quando nós enxergamos uma palavra de trânsito. Se elas não são percebidas e nem obedecidas, isso pode gerar algumas dificuldades, não é verdade? Para quem segue pelo caminho. Não é racional que muito mais ênfase se dê aos sinais do que para onde os sinais apontam, para Cristo. Então, os pães à beira-mar, o vinho nas bodas de Caná, então eles tinham este propósito, apontar para aquele que supre as nossas necessidades espirituais. Então, há alguma esperança de salvação para mim? O que significa ser salvo? E como posso permanecer assim até o último dia? Então, como posso ter garantia da minha salvação? Então, os hipócritas, eles louvam suas próprias obras e afirmam seus próprios méritos, esforços, mas à luz da Bíblia, ninguém merece salvação. Logo, somente Cristo pode dar vida espiritual e salvação. Amém? Somente Cristo pode dar vida espiritual e salvação. Então, só existe salvação em Cristo. Segundo, só existe perseverança em Cristo. Terceiro, só existe esperança em Cristo. Então, do mundo e dos seres humanos, inclusive de nós mesmos, a gente não pode esperar nada. Só existe salvação em Cristo. Então, vamos ao texto que nós acabamos de ler. João 6,52 diz assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer da sua própria carne? Aquele que estava diante deles era alguém de quem eles deviam esperar, ter nele esperança, porque este humano perfeito, homem, era Deus perfeito diante deles. O que significava? Disputavam, pois, os judeus entre si, que eles sequer entendiam o significado de comer a carne de Cristo, mas discutiam entre si. Aquele que tinha as respostas estava diante deles, mas eles não queriam aprender. Eles queriam discutir, eles continuam a discussão entre diversas correntes até hoje a respeito de comer do pão e beber do cálice. E existem posições como a realista, simbolista e espiritualista disputando a respeito dessa questão que os judeus já discutiam estando diante da resposta. Cristo é a resposta encarnada, era a resposta diante deles, o divino mestre estava diante deles, mas eles gostavam mesmo, era de discutir, e continuam discutindo até o dia de hoje. Então, durante o ministério de Jesus Cristo, seu ministério terreno,
seus discípulos já discutiam a respeito do batismo com os discípulos de João Batista. Então, ao interpretar a Bíblia, muitos têm essa aptidão infeliz de transformar alimento em veneno. A gente não pode fazer assim com o alimento espiritual. Alimento espiritual é para fortalecer nossa alma. Não é para nós nos envenenarmos. Então, fazendo então do que foi escrito para o seu benefício, estes judeus caíam. O que era para ser alimento espiritual, eles faziam ocasião para queda. Então, João 6,52 diz assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, destaque agora, como pode dar-nos a comer a sua carne, ou a sua própria carne, digo, né? Então, não pode se limitar ao comer e beber a ceia do Senhor. Pois a morte de Cristo, anunciada na ceia do Senhor, ela ainda não tinha acontecido. E nem a ordenança da ceia do Senhor havia sido dada. Ocorreu muito tempo depois dele dizer essas palavras. Participar da mesa da comunhão só faz sentido se comer e beber for um ato do coração e não do estômago. Então a ceia é um meio de graça. Então, quando nós derivamos nossa vida da carne e do sangue de Cristo, então o sacramento da comunhão está em segundo plano, quanto um rito, uma cerimônia, pois o que deve vir primeiro é o arrependimento e a fé na palavra de Deus. Então a comunhão no corpo de Cristo precede a participação da sua celebração. Os judeus, eles não estavam sendo chamados à mesa quando Cristo dizia que eles tinham que comer dele. Eles poderiam até se tornar, alguns destes, podem terem se tornados participantes, né? Alguns destes podem ter se tornado participantes da mesa da ceia do Senhor no futuro, mas eles estavam sendo chamados não a uma mesa que ainda não havia sido constituída, mas a comer e beber de Jesus. Eles estavam sendo chamados à fé, eles estavam sendo chamados ao arrependimento. João 6,53 diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Eles estavam sendo chamados não à celebração da vida na mesa, eles estavam sendo chamados a comer de Jesus, beber de Jesus e terem vida. Comer e beber significa crer em Cristo. Trata-se de uma identificação na experiência da vida completa em Cristo. Vamos entender isso. O alimento digesto, quando nós comemos, né? Ele entrega nossa composição orgânica, carne e sangue. Então, a palavra de Deus, como alimento assimilado, se torna parte de nós e nos integra no corpo de Cristo, em comunhão com Cristo e uns com os outros no corpo de Cristo. Então não havia ali um convite a participar do pão e do cálice que ainda não havia sido instituído, mas a fazer parte do corpo de Cristo, a integrar o rol dos discípulos de Jesus, a se alimentar do manjar espiritual que estava sendo oferecido. Então, não há vida em nós mesmos, nós entendemos, senão quando a gente crê. Ah, pastor, mas eu estou vivo, eu nasci, né? Aqui em Dracena mesmo, no hospital da Santa Casa, fala assim, não, mas eu nasci em Junquerópolis, eu também estou vivo aqui. Você está vivo, mas se não nasceu de novo, não está vivo espiritualmente.
Então, quando a gente crê em Cristo crucificado e reconhece naquele sacrifício de Cristo na cruz, do seu próprio corpo ali, oferecido no madeiro, que foi morto por nossos pecados, enquanto a gente não reconhece isso, nós não temos vida em nós mesmos. Nós não temos vida espiritualmente. Então, quando Cristo morreu na cruz, ofereceu expiação pelos pecadores. Então, por seu sofrimento e morte, ele suportou a penalidade dos nossos pecados. Então, como nosso substituto, veio essa palavra, né? Como nosso substituto, ele efetua a nossa redenção. Então, assim, nos tornamos corpo de Cristo, também, semelhantemente, recebendo vida simbolizada na ressurreição. Então, nós derivamos nossa vida dele. Este ato, ele é interior, espiritual, de forma que se você só participar do símbolo e não tiver essa realidade no interior, você é mais um membro de igreja, frequentador de igreja um domingo por mês para tomar a comunhão. Porque essa realidade exterior no símbolo tem que ser, de fato, o que está sendo simbolizado no interior do seu coração. Tem que existir, né? Cremos no sacrifício de Cristo, assim nós comemos do Filho do Homem e bebemos do sangue dele. Então, João 6,54 diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, essa vida começa quando a gente nasce de novo, tem fé em Cristo Jesus e nos tornamos participantes do seu corpo, né? E nós já começamos a experimentar essas bênçãos espirituais no presente, mas com promessa de uma continuidade de bênção no futuro, né? Então, só em Jesus nós podemos receber vida eterna. E no futuro, a ressurreição para uma vida imortal. Então, assim como não ficou segura a casa do israelita, que não comeu do cordeiro pascal. Vocês lembram no Egito? Quando eles imolaram o cordeiro pascal, comeram dele e passaram o seu sangue nos umbrais e nos portais e derramaram do sangue no limiar da porta. Os que não comeram do cordeiro pascal não estavam seguros na noite da morte dos primogênitos. Assim, não há vida para o pecador que não come do sangue, não come da carne e não bebe do sangue de Jesus Cristo. Então, isto é, a fé no sacrifício de Cristo é necessária para a segurança da nossa alma. Amém? Vamos ainda pensar mais a aplicação, as implicações daquilo que nós cremos a respeito disso. Ser salvo significa escapar da condenação. A priori, eu acredito que todos os cristãos acreditam na salvação para escaparem da condenação. Então, o homem deve ter a consciência da condenação, porque senão ele não vem a Cristo. Salvar-me? De quê? Provavelmente perguntará. Marcos 16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Esse é um daqueles textos que tem um sentido de será condenado aqui de uma forma muito mais definitiva. Em algumas versões da Bíblia já está condenado, como em outras passagens, talvez, na mesma versão. Logo, é preciso crer no Evangelho. Por isso, a palavra de Deus apresenta aqui a centralidade de Cristo. E em seguida demonstra o quê? Os efeitos, nesses termos. Olha só, Colossenses 3, 5 a 11, a respeito dos salvos. Olha o que Paulo escreve. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É porque a nossa carne não serve para nada, senão para a morte. Nós vamos ver mais à frente. Mas então ele diz,
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse texto rapidamente ainda, que ele estava falando com cristãos que já tinham abandonado aqueles pecados absurdamente, reconhecidos pela comunidade como sendo algo que os cristãos já não faziam mais, já que compunham a comunidade dos santos, aqueles mais escandalosos. Aí Paulo fala: olha, vocês já deixaram essas obras, mas também se nasceram de novo e vos revestiste de Cristo, também tem que deixar essas aqui, porque é bem provável, irmãos, que você não seja, por exemplo, um assassino, nem um prostituto, mas você acha que é normal ira, indignação, maledicência e uma linguagem obscena. E ele fala: dessas coisas também vocês têm que largar. Essas coisas também, porque isso também não é para vocês que já vos revestistes do novo homem. Vamos viver nova vida, já que isto é viver nova vida, deixar estas coisas que outrora vós praticáveis, Então, muitos ainda vivem em busca de significado e sentido da vida, sobre uma nova tendência identitária. Não pauta a sua vida segundo a palavra de Deus, mas segundo o mundo. Ilusoriamente suprem suas carências por breve tempo nos prazeres, riquezas, relacionamentos, etc. Mas o vazio em seus corações continua um abismo. Então, mais cedo ou mais tarde, acordam do delírio da falsa alegria e satisfação sem Cristo. Então, descobrem que só existe verdadeira alegria no Espírito Santo, para quem está em Cristo. Então, há esperança para todos que trocarem sua identidade com o mundo. E está aí uma coisa que eu não anotei no sermão não, mas eu vou dizer para vocês. Essa semana eu ouvi uma coisa que me deixou muito, muito assustado. Mas, para não citar o nome de ninguém, veio uma irmã visitar a nossa cidade, deu uma volta na cidade e conversando com uma irmã, parecia, tinha tudo para ser crente, porque até se vestia como crente, o seu linguajar era o linguajar de um crente. Mas, então ela perguntou assim: você é evangélica, não é? Ela falou assim: não, eu não sou evangélica. Falou assim: pelo seu jeito de vestir, pelo seu linguajar, eu pensava que você fosse evangélica. Não, eu sou católica, mas eu procuro viver a palavra de Deus. E infelizmente, se a senhora conhecer algum evangélico aqui na cidade, a senhora não vai reconhecer, porque eles não se vestem adequadamente e nem têm um linguajar adequado para os crentes. Eu sei que ela pode ter exagerado, e não perder uma oportunidade de disputar um pouco de território, isso pode acontecer, mas de certa forma a gente deve pensar como temos vivido, se de fato, de forma condizente com o evangelho que nós pregamos ou que nós ouvimos no domingo. Porque eu acredito que ninguém que prega o evangelho está ensinando a viver de forma escandalosa, que envergonha o nome de Jesus. Então nós devemos passar a viver no corpo de Cristo. Nós temos as promessas do corpo de Cristo. Então nós já não temos mais identidade com o mundo, mas nós somos identificados com Cristo. E ressuscitaremos no último dia. Então, irmãos, a fé verdadeira se centraliza numa única
pessoa. Somente em Cristo. Mas não queremos apenas alívio passageiro. Então, como posso nela permanecer? Segundo ponto nosso anunciado desde o princípio, só existe perseverança em Cristo. João 6,55 diz: pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Então, encontramos aqui, o alimento espiritual é o foco do Evangelho, chamado de verdadeira comida e verdadeira bebida. A carne e o sangue de Cristo passam a ser nosso alimento diário. E continua escrevendo aqui o apóstolo em João 6,56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem se alimenta do Evangelho, permanece no Evangelho. Certo? Por isso que tem uma ressalva aqui, que Tiago faz. Não devemos ser só ouvintes, mas praticantes do Evangelho, não é? Então, pelo Evangelho, Cristo proporciona vida, e vida permanente. Então, o Evangelho está em nós, atuante, produzindo vida. Vida abundante, eterna e satisfeita em Cristo. Então, como o nosso corpo mortal é sustentado pelo alimento natural, assim a vida espiritual permanece quando é continuamente nutrida em Cristo. Versículo 57, ele continua dizendo assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então aqui, a fé na expiação é um ato pessoal, e nós percebemos a mudança no vocabulário, indicando um tratamento mais pessoalizado a respeito de que eu me alimento de Cristo. E pelo que eu me alimento, eu vivo. Então, quer dizer que ninguém pode comer e beber por nós. Ninguém pode crer por nós. Assim como Cristo, então, tem a vida de Deus, nós recebemos a vida de Cristo. Então, mediante a fé, nós nos alimentamos dele para vivermos a vida dele. Então, quando nós cremos no Evangelho e nos alimentamos de Cristo, nós somos revigorados para viver uma vida espiritual. E assim como o corpo precisa do alimento, e a gente costuma dizer, não é? Saco vazio não para em pé. A gente ouve de vez em quando isso quando vai chegando o horário do almoço, mas quem continuamente se alimenta de Cristo permanece espiritualmente em pé. Então, não é só a participação de um culto, não é só tomar e comer do pão com o estômago, mas é alimentar-se espiritualmente para fortalecer em nós a vida espiritual, que é viver a vida de Cristo. Como posso permanecer salvo até o último dia? Então, a perseverança dos santos, ela não existe à parte de Cristo. Pois quem dá vida, também é poderoso para garantir. Então, esta é a segurança do bom pastor, que segundo as Escrituras, deu a vida por suas ovelhas, pois Cristo prometeu, como está escrito em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então a segurança da nossa salvação está na perseverança do pastor das nossas almas. Ou seja, quem é ovelha tem segurança no pastor. Os seus nomes estão escritos no livro da vida, o Senhor persevera com elas, e por isso que elas perseveram, até em face da própria morte. Mas aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, esses adorarão a besta. Apocalipse 13, 8 diz, e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto
desde a fundação do mundo. Então, enquanto que muitos cristãos perseverarão, alguns até com a dignidade de se tornarem mártires, e serão vingados pelo Senhor. Apocalipse 13:10 diz assim: se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morta a espada. Aqui está a perseverança dos santos e a fidelidade dos santos. Quer dizer que estes que se alimentaram de Cristo, eles não negaram a Cristo, ainda que os ameaçassem pela espada, ainda que a perigo da própria morte. Então a gente não troca a vida de Cristo por alguma vantagem pessoal, prestígio no mundo, prazeres, riquezas, porque nós somos dotados da vida de Cristo. A nossa vida deriva de Cristo. Nós somos alimentados e fortalecidos no poder do Espírito Santo. Gálatas 2:20 diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isto é, viver nova vida. Por isso que os cristãos eram chamados de cristãos, porque eles eram imitadores de Cristo. Eles eram chamados de cristãos porque Cristo era reconhecido neles, e a palavra cristão, ela era pejorativa, era mais ou menos assim, uma miniatura, uma réplica do Cristo, a ponto dos apóstolos serem reconhecidos. Eles andaram com Cristo. Olha a forma com que eles falam: creia que Cristo vive em nós, permaneça no Evangelho, alimente-se dele diariamente e viva a vida abundante que ele veio trazer. Então nós estamos compreendendo claramente até aqui, segundo a palavra de Deus, que a fé salvadora é dinâmica. Irmãos, continuamente a graça produz boas obras, pois é Cristo que nos faz perseverar. E só existe esperança em Cristo. É o nosso terceiro ponto. Só existe esperança em Cristo. Então no versículo 54, João 6,54, diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem não se alimenta de Cristo, quem não deriva a sua vida de Cristo, quem não digere a Cristo, e Cristo não passa a fazer parte da sua substância, da sua carne, do seu próprio sangue, vai ressuscitar para o juízo. Mas esse ressuscitar aqui no último dia refere-se à ressurreição dos eleitos. A esperança cristã não diz respeito ao nosso sucesso e realização pessoal no tempo presente, mas a vida plena, eterna em Cristo, na ressurreição, para a vida imortal no futuro, conforme está escrito em 1 Coríntios 15:19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, depositar nossa esperança nas coisas terrenas só faz mais infeliz o ser humano. No versículo 58, João 6, ele diz assim: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os nossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Então o pão do céu produz satisfação plena e não simples alívio passageiro como alimento que chega para uma refeição. Então, se cremos em Cristo, nós temos esperança que vai muito além dessa vida. No versículo 59 ele diz que estas coisas Jesus disse quando estava na sinagoga de Cafarnaum. Será que essa simples menção, a sinagoga de Cafarnaum, ainda pode nos ensinar alguma coisa a respeito da nossa esperança? Irmãos, as ruínas dessa sinagoga de Cafarnaum podem ser visitadas pelos turistas em Israel. Então, a citação desse lugar foi feita
para que saibamos que ali havia uma das principais sinagogas daquela época. Era um lugar muito frequentado. Provavelmente havia muitos presentes ali quando Jesus Cristo disse essas palavras. Essa mensagem foi ouvida e foi muito importante, ainda que poucos tivessem tirado proveito dela. Louvado seja Deus, porque dali as palavras pronunciadas por Jesus percorreram o mundo e alcançou muitos corações para animar e dar esperança. Quando você visita as ruínas da sinagoga de Cafarnaum, o cenário que você vê não é de muita esperança. É um monumento que aponta para a glória do passado. Então Jesus Cristo nos dá esperança pelas suas palavras de vida eterna, e os discípulos que ouviram essas coisas vão reconhecer isso, mas muitos, ouvindo estas coisas, não reconheceram, ainda ficaram preocupados com seu próprio orgulho, vaidade, seus próprios desejos e vontades, e não perceberam, e não comeram da carne e do sangue do Filho do Homem, e não se alimentaram espiritualmente, nesse dia célebre, reunidos na sinagoga de Cafarnaum. E nós hoje? Somente Cristo pode dar vida espiritual e salvação. Só existe salvação em Cristo, só existe perseverança em Cristo, só existe esperança em Cristo. Então Jesus repete muito João 6, esse capítulo, nós vamos ver Jesus Cristo repetir, por exemplo, várias vezes que ele é o pão, que ele dá de comer a própria carne, o próprio sangue. E ele repete até a analogia que ele faz com o maná no deserto. Irmãos, por que repete tanto? Porque quem não se dispõe a inventar uma vida fora de Cristo? A reiteração de Cristo não é supérflua. Eu gosto de reiterar e frisar alguns pontos. Quando eu começar a repetir, em vez de você reclamar, anota, porque é importante para a sua vida. Cristo pregava assim. Se você tem dúvida, leia e anote as repetições no capítulo de João 6. E ele faz isso para arrancar de nós nossas esperanças de alegria à parte de Cristo, de vida fora dele, de tal forma. Então, quando muitos, no lugar de Jesus, põem outro caminho, lembre-se que Jesus concede alimento muito mais excelente e com abundância. Necessário que você se alimente dele continuamente e seja fortalecido por ele. Cristo repete que é o pão do céu, porque não tem nada de terreno incorruptível em sua natureza. Então a vida que recebemos na carne e sangue de Cristo vem de Deus e garante a imortalidade do seu reino, porque o verbo de Deus é a fonte da vida e luz dos homens, conforme João 1,4. Então, tendo a carne de Jesus vencido a morte na cruz, foi recebida na glória. Esse é o destino daqueles que morrem em Cristo. Se você não estiver em Cristo, não tem essa recepção na glória. Não priorize as coisas terrenas. Como esses judeus, eles não viram nele mais do que o alimento corporal, mais do que uma oportunidade. Não é? Como beber e comer de Cristo poderia ser para eles. Quem comer e beber de Cristo verdadeiramente viverá. Mas quem não comer e beber dele permanecerá morto espiritualmente. De fato, aqueles que permaneceram mortos espiritualmente é porque, ainda que comeram dos pães, do milagre, da multiplicação, e se fartaram,
estavam diante do pão da vida e continuavam mortos. Então, na nossa carne, nós não podemos ter esperança, senão causa de morte. Mas a carne de Cristo corrige a soberba da nossa mente. Deposite sua confiança em Cristo, que pelo sacrifício da cruz vivifica nossas almas para termos esperança. E com sincero arrependimento de pecado, receba o perdão dos pecados, a purificação no sangue, a reconciliação, a fim, então, de vivermos nova vida em Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, pela suficiência de Cristo, que nós compreendemos hoje. Que o Senhor nos conceda compreender a cada dia mais a suficiência em Cristo também, que o Senhor nos dará a conhecer. Que nós sabemos que fora do Senhor não tem nada, não podemos ter esperança em nós mesmos e em nenhum homem. Mas em Cristo nós somos alimentados para uma viva esperança. Obrigado, Senhor Deus, pelo perdão dos nossos pecados, pela ressurreição e nova vida em Cristo. Obrigado, Senhor Deus, pela esperança. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com cânticos. Então, ainda o louvaremos.